Fala, galerinha, muito bom dia. Bom dia, bom dia. Bora para o nosso estudo matinal aí, falando um pouquinho do mercado fora, né? Pra gente tá aí vendo as melhores oportunidades. Lembrando, né, galerinha, deixar aquele likezinho. Vocês estão aí ajudando pra caramba na nossa caminhada. E eu queria só pedir essa ajuda também para vocês aqui nesses vídeos do mercado americano, porque para a gente continuar fazendo, né? Porque eu acho que do jeito que a gente ajuda, tá sempre procurando fazer as coisas, nada mais justo do que pedir sempre aquele likezinho. Aqui a adesão ainda está muito baixa. São em média aí 100, 120 visualizações por dia e em torno de 20, 30 likes. Então assim, essa diferença está muito grande. E eu conto demais com a ajuda de vocês aí para que essas 100 visualizações se transformem em pelo menos 80, 90, 100 likes, né, galera? Pô, é pouca gente vendo, você tá ouvindo eu falar isso, você tá ouvindo eu lhe pedir isso, e você vai assistir o vídeo e não vai clicar no joinha aí embaixo para ajudar o canal. Aí eu sinto dizer, mas é muita sacanagem, né? Isso infelizmente a gente tem que dizer porque eu te pedindo aqui e você ouvindo e mesmo assim não apertar, dar um clique no joinha aí embaixo, eu acho que demonstra a tua falta de interesse em ajudar o próximo, né? Então eu espero que vocês reflitam sobre isso, porque é isso que faz a gente fazer conteúdo. E a partir do momento que eu vejo que eu tô me esforçando aqui, acordo cedo, faço estudo para todo mundo e de mais de 100 pessoas que assistem, só 20 curtem, aí eu vou simplesmente parar de fazer, né? Porque isso demonstra que ninguém está se interessando em ajudar, né? E nem se interessando pelo conteúdo. Então, nada mais justo do que vocês fazerem a parte de vocês para continuar fazendo esse conteúdo, né? Senão eu vou seguir fazendo as minhas operações no mercado americano e voltamos só com o estudo da B3 e tocamos a ficha, né? Deixa para lá essa questão do mercado americano. Porque o like é importante demais, galera. Vocês não têm ideia, tá? Então, bora falar aqui do Nasdaq, nosso queridão. Lembrando que hoje se encerra a promoção da Apex, tá? Então, aproveitem. E você que ainda não tem teu teste ou já tem conta e quer comprar mais, promoção dos 80% de desconto finaliza hoje, tá, galera? Então, fiquem atentos aí. Bora falar aqui dessas movimentações. A gente está aqui com o gráfico de 1 hora do Nasdaq. E a gente está tendo aqui uma situação bem interessante, né? De movimentação aqui desse gráfico. A gente sabe que o Nasdaq está em movimento de alta, tá? E tanto é que ela vem renovando topos, tá? Aqui ó, a gente vem percebendo ó, renovações de topo. Tá, então ela vem fazendo topos mais altos, vem fazendo máximas históricas. O setor de tecnologia está muito bem. E aqui a gente tem o seguinte: ontem a gente teve duas capturas de liquidez importantes aqui. Uma que aconteceu no final, na sessão de Londres. Depois ele desceu e voltou e embalou de novo para vir aqui embaixo. Então a gente teve essa captura aqui, trouxe o preço até a região aqui de baixo, tá? O que a gente tem de característica nisso? O mercado está subindo, tá? E o mercado asiático e londrino hoje deixou esse range aqui. E o que eu falo para vocês que vocês têm que tomar cuidado? Prestar atenção sempre no que o mercado asiático faz, no mercado de Londres, tá, galera? Por quê? Como a gente tem um mercado subindo, eu tenho uma zona importantíssima para ser testada aqui. Pode ser que essa movimentação aqui, ó, tenha sido para prender todo mundo na venda para depois voltar aqui estopando, tá? Para isso,
o que precisa acontecer? Ele precisa ganhar esse nível aqui, tá? Então, falando nessa situação, olhando para cima, a gente tem que pensar no quê? A gente tem que pensar numa movimentação onde o preço faça isso daqui, para nos dar a oportunidade. E também nós temos o lado contrário, que aqui a gente está vendo, ó, que é o lado mais fraco, ele tende a vir testar, tá? Então, a gente tem duas pontas aqui importantes, que são o preço poder testar essas regiões aqui, mesmo porque quando a gente coloca no gráfico de 1 hora, a gente ainda tem um order block muito forte aqui para ser testado. E caso o preço venha perder esses níveis aqui, esse é o cara que vai ser testado antes da subida, tá? Lembrem-se, isso aqui é tudo liquidez interna, que o preço vai capturando. E ele pode, e a gente tá vendo essa movimentação, ó, dele poder inclusive fazer isso aqui, tá? Então aqui vocês têm que ter uma atenção especial. Sinceramente, eu não acho que ele vá direto daqui, tá? Eu acho que inclusive isso aqui foi um falso rompimento nessa LTB, para botar todo mundo na compra, voltar, deixar essa liquidez, pegar dinheiro aqui para depois subir, tá? Essa é a expectativa que eu tenho. Se o mercado vai fazer, isso a gente não sabe, tá? Eu não faria compras aqui. Eu esperaria movimento de compra, eu esperaria nessa região. Aqui eu buscaria uma continuidade de venda para vir até essa região de demanda aqui embaixo, tá? Essa é a minha visão, tá? Então eu tenho essa noção, assim, essa visão aqui para o Nasdaq, tá? Como que ele ainda estivesse fazendo um pullback, isso aqui para mim caracterizou um falso rompimento de LTB, a forma como ele saiu e a forma como ele voltou agressivamente para essa zona aqui, e tá vendo, ó, ele tá perdendo fundo. Agora, nesse exato momento, ele tá fazendo aquilo que eu tô falando para vocês, e indo para baixo. Então tem que ficar esperto realmente por um alvo talvez lá embaixo e aí tomar posição no sentido do flow, beleza? Então fiquem atentos em relação a essas movimentações aí. Bora falar do S&P. S&P é a mesma coisa, tá? A diferença do S&P é que ele está no movimento um pouco mais claro. O S&P ele fez um rompimento, né? Então a gente tem pontos importantes aqui embaixo. A gente tem dois pontos importantes aqui embaixo de order blocks, que são esses aqui. Ah, Emerson, por que você desmarcou esse aqui e marcou para baixo? Porque isso aqui, com essa região aqui embaixo, isso aqui vira ponto de liquidez, tá, galera? É aquele order block que a gente vai deixar marcado aqui, o preço vai dar aquela violinada aqui embaixo para depois voltar a subir. Mas isso aqui tá lá embaixo ainda, tá longe demais do preço, né? O que a gente tem que ter em mente agora são as próximas movimentações aqui. E aqui, ó, a gente tem um ponto importante, porque pode ser que esse preço venha fazer um sweep aqui para continuar. A questão é, como eu tenho essa zona muito forte aqui embaixo, que inclusive é um teste de topo nessa região, eu acredito muito que essa movimentação aqui, nesse fundo, seja para levar o preço lá para baixo, para depois subir, tá? Então, o cenário é bem parecido com o Nasdaq, tá? Talvez essas regiões aqui não seja um momento de comprar, aqui é o momento que vai empurrar o preço para baixo, beleza? Então, fiquem bem atentos em relação a isso. Bora falar do
e o S30. Falando aqui do S30, nós tivemos ontem ali, ó, o sweepzinho aqui em cima e a volta dele aqui embaixo. Percebam que o cenário dos três é mais ou menos parecido, tá? É mais ou menos a mesma coisa, porque eles estão alinhados, tá? Então, o Nasdaq também está voltando. O Nasdaq ele está numa situação um pouco mais de movimentação contínua, né? Então ele está vindo aqui descendo sem deixar movimentos mais claros. Então ele está com muita força, talvez. Então o momento certo do Nasdaq, do Dow Jones, para a gente esperar por alguma coisa interessante seria nessa região aqui, tá? Então, esperar por essa movimentação dele. No time frame menor, a gente vê que ele está fazendo essas movimentações. Ó, ele fez uma captura de liquidez agora no mercado, na abertura de Londres, e está vindo testar fundo, tá? Mas eu poderia entrar vendido aqui com o alvo ali embaixo. Cara, teu stop tem que estar pelo menos atrás aqui, ó. Tá? Então, ou seja, é um risco-retorno de praticamente 1 para 1. Então, aí você tem que pensar se vale a pena correr esse risco, tá? Para não fazer besteira, ok? E vamos finalizar com o euro aqui, ó. O euro, para variar, fazendo aquelas movimentações lindas que ele vem fazendo. Ontem acabou dando continuidade, né? Daquilo que a gente falou. A sessão de Nova York ontem foi travada aqui. Lembra que eu tinha falado, tinha dado entrada ontem. Ontem, quando eu fiz o estudo de manhã, eu falei dessa entrada aqui. Deu a entrada de venda ontem. Quem pegou, pegou. E ele está indo para o alvo. Né? Ele está seguindo o alvo dele, que é aqui embaixo. Ó. E percebam que ele não consegue romper topo. Então, aqui, você já teve nós tivemos uma renovação de fundo, né? Agora é aguardar ele chegar no próximo alvo. E ele vai vir testar esses dois fundos aqui, tá? Agora ele inverteu o lado. O que eu diria para vocês que se fosse pensar em alguma coisa, né? Eu diria que aqui estaria dando um risco de uma continuidade de venda. Arriscada? Muito, mas com esse movimento aqui de fazer um movimento de continuidade, porque aqui ele tende a prender todo mundo na compra, tá? Agora é aquela história, não é porque eu tô falando que vai sair operando aqui, é esperar por uma movimentação nessa região aqui de sweep e ver se realmente confirma isso que eu tô falando, porque ele também pode simplesmente fazer esse movimento de voltar a pegar liquidez lá em cima para voltar, tá? Então fiquem atentos em relação a isso aí no euro. Beleza, turminha? Então era isso. Esperamos que vocês tenham aí um excelente pregão hoje. Um grande abraço a todos e vejo vocês no estudo à noite.